Olá pessoal, você está no canal Matemática Prática e nessa aula nós vamos resolver o seguinte sistema: x mais y é igual a 9, x vezes y é igual a 14. Veja que nessa segunda equação aqui não tem nenhum sinal, nem de mais, nem de menos, nem de dividir entre as letras x e y. Quando não existir nenhum sinal é porque é uma multiplicação. Então, bem aqui nós temos x vezes y igual a 14. É um sistema que vai recair em uma equação do segundo grau. Portanto, você vai ter que se lembrar como é que resolve uma equação do segundo grau, onde você vai lembrar o delta, a fórmula de Bhaskara, né? Então, aqui nós vamos primeiramente tirar o valor do x ou do y, de preferência nessa primeira equação que tem uma soma. Porque se você for tirar o valor do x ou do y nessa que tem a multiplicação, você vai trabalhar com frações. Então, evite tirar o valor de x ou de y na que tem multiplicação, porque senão você vai começar a trabalhar com frações. Então, se tiver uma soma aqui ou se tivesse uma subtração, você escolhe a que tem uma soma ou subtração. Como aqui nós temos uma soma, vamos lá, vou tirar aqui o valor do y. Poderia muito bem ter tirado o valor do x. Y é igual a quê? A 9 menos x. Eu passei o x para o segundo membro. Como ele estava positivo aqui, eu passei ele para o segundo membro negativo. Agora eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar novamente aqui a segunda equação, ó. X vezes y igual a 14. E vou substituir o y. Esse y bem aqui, eu vou substituir pelo valor dele, que é 9 menos x. Então, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar x vezes 9 menos x, 9 menos x, e eu tenho que colocar dentro de parênteses para poder, depois eu fazer a propriedade distributiva, multiplicar o x pelo 9 e multiplicar o x pelo x, porque se eu não colocar dentro de parênteses, colocar só assim, desse jeito aqui, o x está multiplicando somente o 9 e não está multiplicando o x. Então, nós temos que colocar dentro de parênteses. Igual a quê? A 14. Pronto. Agora, vamos efetuar as multiplicações aqui, ó. X vezes 9, x vezes menos x. Mais com mais dá mais. 9 vezes x, 9x. Ó. Mais com menos dá menos. X vezes x dá x elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado, que é igual a 14. Como eu falei para você, ia aparecer uma equação do segundo grau. Observe que você tem aqui, ó, x elevado ao quadrado. Nós vamos organizar essa equação do segundo grau. O termo em x elevado ao quadrado, ele sempre tem que vir aqui em primeiro, ó, em primeiro lugar. Menos x ao quadrado. Ele vai continuar menos, porque ele ainda está vindo, ele está no primeiro membro e vai continuar no primeiro membro. Só estou afastando ele para cá, ó. E o 9x eu vou afastar ele para cá, ó. Ainda está no primeiro membro, não passou de um membro para o outro, portanto eu não troco de sinal. Agora, o 14, ele vai passar do segundo membro para o primeiro membro. Então ele está positivo, ele volta negativo. Porque a equação do segundo grau completa é aquela em que você tem o termo em x ao quadrado, depois o termo em x e o termo independente de x. Como você trouxe o 14 para cá, ficou aqui, ó, 0. Só que essa equação, ela começou com o A negativo. Não é bom você trabalhar com a equação do segundo grau, o A sendo negativo. Você pode fazer, multiplicar toda a equação por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, menos com menos fica mais, ó, fica x ao quadrado. Menos com mais fica menos, 9x. E menos com menos fica mais 14, igual a 0. Pronto. Aqui nós temos a equação do segundo grau pronta para a gente já tirar os valores de A, de B e de C e substituir na fórmula do delta, né? Lembrando a você que a fórmula de delta, né, que resolve a equação do segundo grau, né, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C. Se você tem dificuldade em equações do segundo grau, nós temos vários vídeos no nosso canal sobre equações do segundo grau. Então aqui nós temos, tirando aqui o valor de delta, nós temos delta igual delta
igual. Quanto é o b ao quadrado? O b é o número que está antes da letra x, ó, é menos 9. Menos 9. Como é um número negativo, eu vou ter que escrever dentro de parênteses e elevar ao quadrado. Certo? O A é 1, quando não tem nenhum número é porque é 1. Né? E o C é quanto? 14. Então, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, e vezes o C, que é 14. Como ele é positivo, nem precisa escrever o sinal de positivo. Pronto. Agora vamos lá. Delta aqui vai ficar igual. Menos 9 ao quadrado. Um número negativo dentro de parênteses elevado a um expoente par, como é o 2, dá positivo. E 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Não é 9 vezes 2, é 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. E aqui eu vou repetir o sinal de menos e vou multiplicar esses três números aqui. Ó. 9, ou que diga 4 vezes 1 e vezes 14. 4 vezes 1, 4. E vezes 14, 56. Ó. 81 menos 56, quanto é? 25. Pronto. Eu encontrei aqui o delta, agora eu vou escrever aqui a fórmula de Bhaskara para nós começarmos a encontrar as raízes, né? Mas antes eu vou pedir a você para que inscreva-se no canal, que é para motivar a gente estar sempre postando mais vídeos para você. Então, a fórmula de Bhaskara, né? Você nunca deve esquecer a fórmula de Bhaskara, porque ela aparece em várias áreas da matemática, né? Então, a fórmula de Bhaskara nós temos x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. É uma das fórmulas mais conhecidas da matemática, é a fórmula de Bhaskara e mais importantes. Tirando aqui o valor de x, vamos separar aqui, né? Tirando aqui o valor de x, nós temos que x é igual a menos, vou repetir esse sinalzinho de menos. Vamos buscar o b aqui, ó. Quanto é o b? O b é menos 9, ó. O b é o número que está antes do x, ó. Menos 9, eu tenho que colocar um parênteses para não ficar um sinal de menos ao lado do outro, sem nada entre eles. Mais ou menos, estou escrevendo aqui o mais ou menos, raiz quadrada do 25, ó, que eu achei o delta que foi 25, trago para cá, ó, né? 25 sobre 2 vezes o valor do A. 2 vezes 1. Então, x vai ficar igual. X igual, menos com menos fica mais. Aí não precisa colocar, aí fica 9. Mais ou menos. Raiz do 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E 2 vezes 1, 2. Pronto. Aqui, ó, eu agora vou tirar o valor de x1, que é a primeira raiz. x1 é a primeira raiz e x2 é a segunda raiz. Pronto. Observe que o x1 é 9 mais 5 sobre 2. 9 mais 5 sobre 2. 9 mais 5 dá 14. Dividido por 2, 7. Pronto. Encontrei o x1. E o x2? x2 nós temos. Vamos agora com menos. Ó. 9 menos 5 sobre 2. 9 menos 5 sobre 2. Como eu já disse a você, se tiver dificuldade em equações do segundo grau, nós temos vários vídeos sobre equações do segundo grau no nosso canal, né? 9 menos 5 fica 4. Dividido por 2, 2. Pronto, ó. Encontramos aqui o valor de x e os dois valores para x, né? Só que você só termina de resolver um sistema quando você encontra os valores de x e de y. Falta encontrar os valores de y. Observe bem aqui, ó, que essa formulazinha eu vou trazer bem para cá, ó. Essa formulazinha aqui, y é igual a 9 menos x, eu vou trazer bem para cá, ó. Y é igual a 9 menos x. E quando o x for 1, ó, quando o x for 7, que diga que é o x1, eu vou encontrar que y vai ser igual a 9 menos o 7, que é o valor do x1, e eu vou encontrar que y é igual a 9 menos 7, é igual a 2. Como eu usei o x1, eu encontrei quem? O y1. Aqui é o y1. Ó. Aqui é o y1.
E agora eu vou encontrar o y2. Y é igual a 9 menos x. A 9 menos... Quanto é o x2? O x2 é 2. Vai ficar 9 menos 2. Ó. 9 menos 2, y é igual a 7. Como foi a segunda raiz, y2. Agora nós vamos colocar o conjunto de solução dessa equação. Como é que a gente escreve o conjunto de solução dessa equação? Nós colocamos dentro de 2 parênteses, dentro de chaves aqui, né? Aqui separado por ponto e vírgula. Aqui o x1, ó, casa com o y1. E o x2, ó, casa com o y2 aqui, ó. Não pode misturar, né? Então, x1 é 7, aí fica 7 e 2, ó. Vem aqui é 7. E aqui, ó, é 2. 7 e 2. E aqui é o 2, 7. Né? Que o y2 foi 7, ó, circulando aqui, né? Então, aqui nós temos 2, 7. Porque é importante você saber que aqui você primeiro escreve o valor de x, depois o de y. Primeiro de x, depois o de y. E aqui, ó, 7. Pronto. Resolvemos aqui esse sistema de equações que recai em uma equação do segundo grau. Por essa aula de hoje é só. Se você gostou e aprendeu, por favor, inscreva-se no canal, que é para motivar a gente que está sempre postando mais vídeos para você.